Existem inúmeros erros que podem estar matando a autoridade da sua marca pessoal, mas nesse vídeo eu irei destacar os 4 que a maioria dos prestadores de serviço cometem e que são os mais perigosos. Além disso, lá para o final do vídeo eu irei te passar ações práticas para que você evite cada um deles. O primeiro maior erro que eu observo na maioria das prestadoras de serviço que não estão conseguindo serviços como autoridade é a comunicação incoerente. E essa incoerência, ela pode vir tanto de maneira mais clara como de maneira mais sutil. Um exemplo claro de erro é quando você muda a sua identidade visual a cada postagem. Já um exemplo de erro sutil é quando você é uma nutricionista que defende que, para sua cliente ter melhores resultados com a alimentação, ela precisa fazer musculação, sendo que você mesma não faz. E tem outros exemplos de incoerência no dia a dia que acabam passando despercebidos, como, por exemplo, postar a foto de uma xícara de café, sendo que você nem bebe café. Um outro exemplo, quando você diz que o seu serviço é muito bom, mas não tem nenhuma prova concreta disso. E por último, quando você tem um posicionamento barato, mas no final cobra alto ticket. Na maioria das vezes, você é incoerente quando não tem clareza da transformação que gera, não tem uma estrutura que te sirva como base para te dizer o que fazer e o que não fazer, e quando você não tem clareza sobre o seu público-alvo. E essa incoerência pode estar te fazendo perder bons clientes, atrair pessoas desqualificadas, enfraquecer a sua reputação e até mesmo minar o seu crescimento. No fim, você só é vista como autoridade quando gera resultados, mas principalmente quando você tem coerência. Nós humanos precisamos de previsibilidade para confiar. E quando você fica trocando a identidade visual, quando você fica sendo incoerente em rituais da sua marca, fica impossível do seu cliente ou daquela pessoa que deseja ser o seu cliente confiar em você. Então, realmente é necessário que você tenha muita coerência em todas as suas ações, desde um título de um conteúdo, desde um story que você faz, para que essa confiança seja gerada e as pessoas passem a te perceber como autoridade. E quando envolve pagar caro, essa confiança ela é ainda mais exigida. O segundo erro é falar com todo mundo. Nossa, esse daqui eu tenho certeza que uns 90% das prestadoras de serviço fazem. Se você quer ser vista como uma profissional valorizada e cobrar acima da média do seu mercado, você não pode ser generalista. Quanto mais especialista for, mais caro você vai poder cobrar. Um exemplo muito prático. Quem cobra mais caro? Um clínico geral ou um neurologista? Pois bem, quanto mais aprofundado for o seu conhecimento, mais caro você vai poder cobrar pelo seu serviço. Um outro exemplo que eu sei que muitas vão se identificar por aí. Quando eu vou planejar um casamento e eu quero ter um fotógrafo para registrar tudo, porque eu simplesmente não contrato um fotógrafo que já tira foto de tudo. Porque simplesmente ele não é especialista em casamentos. Eu sei que se eu buscar um fotógrafo que já possui um portfólio na área, ele vai me entregar um resultado muito melhor. Isso porque ele já domina os detalhes, ele já sabe o que fazer para te entregar um resultado melhor. E com isso você paga muito mais por um fotógrafo que é especialista em casamentos. Às vezes até mesmo o triplo do preço que seria um fotógrafo comum. Assim como no exemplo anterior, nesse aqui também existem formas claras e sutis de cometer o erro. Uma forma clara é se posicionar como uma profissional generalista que atende todo tipo de cliente. Uma forma sutil é não saber segmentar nos conteúdos o tipo de cliente que você atende. Eu trouxe aqui um exemplo prático disso. Você vende serviços de alto ticket, mas utiliza títulos como saia das dívidas com meu método de finanças avançado. Quem você vai atrair com isso? Pessoas que estão endividadas e que não vão ter condições financeiras de pagar o seu alto ticket. Já uma forma muito melhor e mais estratégica de fazer isso seria: organize a sua vida financeira com o meu método e nunca mais tenha medo de ficar pobre. Ou até mesmo, organize sua vida financeira com o meu método e dobre o seu patrimônio. Com isso, você não atrai pessoas que estão endividadas, mas sim pessoas que ou têm o receio de ficar pobre e por isso querem organizar sua vida financeira ou querem dobrar o seu patrimônio fazendo investimentos. É dessa forma sutil que você realmente passa a atrair pessoas mais qualificadas e que de fato vão pagar o seu serviço de alto ticket. E eu sei que você já é uma prestadora de serviço avançada, que não cometem os erros claros, mas são justamente esses erros sutis
que enfraquecem a sua marca e minam a sua autoridade. O terceiro erro, e talvez o mais subestimado, é cobrar um preço que não reflete o seu valor. E aqui eu não estou falando sobre dar descontos, mas sim cobrar abaixo do que o seu trabalho realmente vale. E por que isso é um problema? Talvez a sua comunicação esteja impecável, talvez você esteja atraindo os clientes certos, mas quando chega na hora da reunião, o cliente simplesmente trava e não fecha. E por que isso acontece? Porque no inconsciente do seu cliente e de todos nós seres humanos, não há coerência entre um serviço de alto nível e um preço muito baixo. Quando algo é muito barato, automaticamente acreditamos que a qualidade é inferior. E pode até resolver o problema, pode até ser um serviço que vá servir a ele. Mas quando alguém está buscando algo de alta qualidade, ela não está buscando algo que sirva. Ela está buscando algo que resolva completamente o problema dela e que ainda surpreenda nos detalhes. E aqui eu quero compartilhar uma história real minha. Uma vez, uma consultora de imagem entrou em contato comigo com interesse na minha consultoria de marca. A entrega era justamente o que ela precisava, mas simplesmente ficou resistente em comprar, porque não sabia se o serviço ia ser prático o suficiente e eficaz para o que ela buscava. Na época, eu já tinha um posicionamento impecável, com um visual extremamente sofisticado e provas sociais de sobra. Então, qual que era o motivo para que ela não quisesse fechar? Na época, eu realmente não sabia, eu fiquei sem entender, mas hoje eu entendo que foi o preço. Eu cobrava apenas R$ 597. E apesar de acreditar muito na minha entrega e saber que era de excelência, justamente por eu não colocar meu nome em nada que é medíocre, o preço comunicava ao contrário. No final, eu consegui conduzir a cliente ao fechamento, explicando ainda mais sobre o serviço, mostrando realmente como era por dentro, mas ficou muito claro. Eu poderia ter cobrado muito mais se soubesse precificar da maneira correta e que de fato transmitisse o valor do meu trabalho. Essa experiência me mostrou que não importa o quão impecável esteja o seu marketing, mas se o preço não for condizente com o real valor do seu trabalho, a autoridade fica comprometida. O quarto e o mais importante quando falamos de marcas incomparáveis é esconder a própria história. Quando você mostra apenas técnica, você se torna uma prestadora comum. Isso porque técnica qualquer pessoa pode aprender, mas a sua história só você tem e é justamente esse o seu maior poder de incomparabilidade perante o mercado. Muita gente fala por aí de que pessoas confiam em pessoas, mas eu gosto de ir além. Pessoas confiam em pessoas que têm histórias tão verdadeiras quanto a delas. E não é sobre inventar narrativas para vender, e sim sobre identificar os pontos certos da sua história e conectá-los à sua transformação. Enquanto prestadoras comuns vivem uma corrida de diferenciação, marcas incomparáveis se destacam por ocupar um lugar só seu, que vem com base na sua história. E aqui, como todos os outros erros, existem erros claros e erros mais sutis. O erro claro é achar que só mostrar sua rotina e pronto, já vai gerar conexão. Um outro erro é achar que pessoas reservadas não conseguem gerar conexão, porque precisam expor toda a sua vida. E isso não é uma verdade. É você quem decide o que vai mostrar. E aí entra um erro sutil. Muitas prestadoras tendem a contar a sua história através de rituais que não fortalecem a marca. Um exemplo, supondo que você é uma consultora de relacionamentos, que por ser um tema muito amplo, acredita que precisa expor toda a sua vida para gerar conexão. Com isso, começa a compartilhar a sua jornada de crescimento como uma consultora de relacionamento, e isso, ao invés de gerar conexão, acaba tornando a sua comunicação muito confusa, por ser um tema diferente daquilo que você vende, que é relacionamentos. Uma forma muito mais estratégica de fazer isso é mostrar o seu casamento. E perceba, não é sobre expor as suas intimidades, nem fingir que tem um relacionamento perfeito, mas sim mostrar que, apesar dos conflitos que vocês têm no dia a dia, você, com o seu conhecimento, consegue fazer com que o seu relacionamento seja saudável. E é justamente isso que vai demonstrar que você é uma autoridade e passar ainda mais confiança para a pessoa que quer comprar de você. Resumindo, os 4 principais erros que estão minando a sua autoridade são: comunicação incoerente, falar com todo mundo, preço que não reflete valor e esconder a sua própria história. E como prometido, eu agora vou te mostrar na prática como evitar cada um deles. O primeiro, de comunicação incoerente.
Tenha uma clareza absurda da transformação que você gera. Exemplo, se você entrega sobrancelhas marcadas, não fale de sobrancelhas naturais. Isso vai acabar gerando uma incoerência gigantesca. Anote sua transformação inteira e faça uma análise brutalmente honesta se sua comunicação hoje está coerente com isso ou não. Defina 3 pilares de transformação e só publique aquilo que esteja alinhado com isso. O segundo erro, falar com todo mundo. Comece criando o perfil de um cliente ideal. Você não precisa definir a idade, mas precisa saber quem é essa cliente, quais são os interesses dela, qual é a geração, qual é o maior medo e qual é o maior desejo. Use isso como um filtro para toda vez que você for criar conteúdo. Será que isso realmente interessa a minha cliente ideal? Ou estou falando de uma forma genérica? E a partir disso, teste adaptar os seus títulos. Uma forma genérica de fazer isso. Saia das dívidas com meu método X. Já uma forma mais direcionada. Método financeiro para prestadoras que faturam 10k mais. Organize sua vida e escale sem sufoco. O terceiro erro. Preço que não reflete valor. Lembra da história que eu te contei? Um posicionamento impecável, mas cobrando R$ 597? Isso não transmite autoridade, transmite incoerência. Por isso, comece listando tudo o que você entrega e escreva o benefício de cada item, comparando com seu preço atual. Se a soma for muito maior que o preço, você está se desvalorizando. Faça uma análise de preço dos profissionais do seu mercado e aumente aos poucos, entre 20% a 30%, após atualizar o seu posicionamento. E observe quem continua. Geralmente são os clientes certos. E lembre, preço não é sobre ganhar mais, é sobre sinalizar valor. E aqui fica um alerta. Se você identificou que o seu preço deveria estar muito maior, mas o seu posicionamento hoje reflete que ele vale muito menos, você não pode simplesmente aumentar o preço e achar que as pessoas vão querer comprar de você. Primeiro, você precisa de uma estrutura que comunique todo o seu valor enquanto profissional, para depois você aumentar o preço e fazer essa transição de uma forma muito mais segura para a sua marca e para o seu negócio. O quarto erro, esconder a sua própria história. E aqui eu trouxe uma ação prática para que você comece a evitar isso. Escolha 3 histórias principais. Uma origem curta, como começou, um momento difícil, o quase desistir, uma prova transformadora, que é o resultado entregue. E um alerta: essas histórias precisam estar conectadas com o que você vende, senão não vai funcionar. Por exemplo, eu não comecei te contando que eu iniciei a minha carreira como técnica em eletrotécnica, porque isso não se conecta com o que eu vendo. Eu comecei te falando que minha consultoria custava R$ 597 e os desafios que eu enfrentei com isso. Você não precisa expor a sua intimidade, só compartilhe aquilo que gera conexão e cria respeito. E a última ação, e a mais importante de todas, é transforme tudo isso em uma estrutura. Você, como uma prestadora de serviço, não tem tempo para estar analisando se a cor que você está utilizando nos stories é a mais ideal, ou se até mesmo o conteúdo que você está criando está adequado com a mensagem que você quer transmitir ou não. Por isso, eu criei a Consultoria Arguta, uma consultoria sob medida para prestadoras de serviço. Nela, desenvolvemos uma estrutura completa, mas sem excessos, somente com o que você precisa para se posicionar como uma marca incomparável no digital. Na Arguta, você não fica tentando sozinha. Você recebe o passo a passo para se tornar uma marca incomparável. O link de aplicação está na descrição e eu espero ler o seu formulário em breve. E agora deixa eu me apresentar. Oi, eu sou a Ariane, sou consultora de marca pessoal para prestadores de serviço e nesse vídeo você entendeu os 4 erros que provavelmente está cometendo e principalmente como evitá-los. Vou trazer outros vídeos tão profundos como esse para você fortalecer a sua marca e se tornar incomparável no digital. Para recebê-los, se inscreva no canal e ative as notificações.